pedir a todos que tomem os lugares. Retomando, então, o nosso debate com a palestra oferecida pelo Laboratório LPC, Julgamento Clínico versus Cultura de Consumo. Como manter o paciente no centro da atenção. Essa palestra vai ser proferida pelo médico e pesquisador Luiz Correia. A moderação é da também médica Marileia Souza, gerente departamental, Bradesco Saúde, Bahia, Sergipe e Alagoas. Quero também convidar ao palco o CEO do Laboratório LPC, Jaime Lima, que vai fazer um breve preâmbulo sobre essa abordagem. Então, sejam todos bem-vindos. Uma salva de palmas. Bom dia a todos. Primeiramente, cadê ele? Já voltou? Não, né? Primeiramente, eu queria deixar aqui... olha ele ali. Agradecer a Reinaldo pelo espaço, parabenizar pelo evento, né? E não só ver a retomada dos eventos, mas também de ver o crescimento de um evento genuinamente baiano, né? Meus parabéns. Eu pedi só um minutinho para poder contextualizar um pouco, né? Por que julgamento clínico versus cultura de consumo, com o laboratório oferecendo a palestra. De fato, o LPC, tem buscado mostrar um pouquinho mais para a sociedade, um pouquinho da sua essência, né? Da sua essência, que já tem 50 anos de vida. E falar em sustentabilidade do sistema é uma coisa que está no nosso DNA desde o início. E no mercado de hoje, com tantas discussões e com o tema como a gente tem hoje nesse evento, participar dessas provocações para que a gente possa chegar a uma conclusão e uma solução melhor é parte de todos. E pude trazer aqui duas pessoas de grande estima minha, um grande amigo, né, meu e da família, que já está conosco nessa empreitada dessas provocações, que está presente em eventos, não só como Integra, mas como em evento médico, como da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e trazer aqui uma pessoa que eu imaginava que ela fazia parte de 1% da população só, mas hoje de manhã eu descobri que é de 0,1%, né? 0,01% da população. A maratonista Marileia Souza, né? Um bom evento para vocês. Luiz, Marileia, passo o bastão. Bom dia. Primeiro, agradecer a Reinaldo pelo convite para mais essa edição do Integra. Na realidade, não foi um convite, é um presente poder moderar, mediar a palestra aqui do Luiz, que é um colega, um amigo querido e que certamente, olha aí a versão em certeza, e que certamente não o certeza platônica, mas a certeza mesmo que teremos aqui alguns momentos de muita reflexão, de muitas trocas e, com certeza, de muito aprendizado. Luiz, é com você. Obrigado, Marileia. É um prazer também, um presente para mim estar aqui discutindo com você esse assunto, né? Na verdade, a gente discute no dia a dia muito essas coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui é mais um compartilhamento do que a gente já costuma trocar de ideias nos nossos bastidores da nossa amizade. Mas eu tenho que explicar também a vocês porque eu estou aqui, né? Primeiro, eu estou aqui como médico, né? E como uma pessoa que, na minha profissão, penso e procuro fazer o melhor no que diz respeito a julgamento clínico. Então, muito mais do que um pensador do sistema de saúde, que também o faço enquanto estudioso de saúde pública, a minha personalidade aqui hoje, agora, é a de médico e que se preocupa com o benefício dado ao paciente por um processo de escolha e, na medida do possível, diminuir um custo, que é um custo diferente do que se fala normalmente nesses ambientes, que é o custo clínico que o paciente paga com a própria pele quando nós tomamos decisões e fazemos escolhas. Em medicina, sempre existe custo. Não existe nada de graça. E quem paga esse custo, primariamente, é o paciente. Custo de nossas recomendações e de nossas decisões. E a gente deve fazer com que o retorno desse investimento feito pela pele do paciente vale a pena. Choosing wise, ele significa escolhas. E uma coisa demonstrada cientificamente. Nós não tomamos escolhas sozinhos. Nós até achamos, no nosso paradigma individualista, que eu escolhi. Mas existe um ambiente à minha volta que influencia
inconscientemente nas nossas escolhas. E nós vivemos um ambiente de cultura de consumo de tecnologia médica. Consumo que pode ser muito bem aplicado e benéfico para o paciente, mas um consumo que pode ter consequências não intencionais clínicas maiores do que as consequências intencionais. Então, a gente tem que ficar atento em relação a como o ambiente está ajudando a gente a tomar decisões clínicas ou atrapalhando a gente a tomar essas decisões clínicas. É muito difícil, essa é a primeira mensagem, é muito difícil tomar decisão clínica. Né? Medicina não é tocar pandeiro, medicina é tocar violino. O som é muito bonito quando afinado, mas se desafinado fica muito feio. E quem paga o preço do desafinado é o paciente. De novo, eu não estou falando preço monetário. Mas tem uma coisa boa. Medicina é a dialética entre pensar e fazer. Isso disse Nassim Taleb, um filósofo de risco. Medicina é a arte de correr risco. Resta saber se vale a pena que o paciente corra o risco de nossa recomendação. Se eu trago sustentabilidade para o paciente, no sentido de ele pagar menos o preço das coisas e ter mais benefício, isso criará também sustentabilidade no sistema de saúde. Então, é uma falsa dicotomia achar que a sustentabilidade do sistema de saúde é dar menos a quem precisa muito. Em boa parte das vezes, a economia do custo clínico também se refere a uma economia de gastos desnecessários. Mas é muito difícil, eu não acho que seja o caminho falar vamos diminuir, vamos colocar primariamente a macroeconomia em questão. O caminho é beneficiar o indivíduo enquanto decisão clínica. E o bom é que quando a gente faz uma boa decisão, a gente também pode estar beneficiando o sistema. Em dezembro de 2019, Mariléia participou dessa discussão clínica comigo, eu recebi esse paciente no início de dezembro de 2019 para tomar uma decisão clínica. Eu sou cardiologista, para quem me conhece, eu encontrei Márcio ali, que é amigo cardiologista, e eu não estou vendo o Márcio, mas é muito comum, né, a gente receber esse tipo de paciente. E esse paciente, início de dezembro, vésperas do Natal, estava muito preocupado com a noite de Natal, onde ele faz um esforço grande, né, entregando bilhões de presentes aí pelo mundo, e ele, muito idoso, preocupado se ele poderia vir a ter um infarto agudo do miocárdio na noite de Natal. É uma preocupação legítima, a gente lida com isso dia a dia. A maior causa de mortalidade no mundo é doença coronariana mesmo. E o que é que o cardiologista geralmente faz nesse processo de julgamento clínico? Pesquisa doença coronariana. Eu pesquiso doença coronariana porque, se eu pesquisar e o exame for normal, eu digo, Papai Noel, pode ficar tranquilo, você não vai ter um infarto na noite de Natal. Será que essa é uma boa decisão clínica? Essa é uma decisão clínica padrão do cardiologista, rastrear a doença para prevenir coronária. Será que essa é uma boa decisão clínica? O fato aqui, Papai Noel é muito idoso, eu pesquisei no Google, ele tem 500 anos, e idade é o maior fator de risco para a doença coronariana. É quase certo que nós vamos encontrar doença coronariana no paciente como esse. E quase certo, então, que ao encontrar, nós vamos proceder com o tratamento da doença. Então, o que existe aí de preço e de investimento nessa investigação tem que valer muito a pena, porque o preço do investimento é um diagnóstico quase certo, acompanhado de procedimentos quase certos, nas vésperas do Natal. O preço é no momento presente. Se a gente investiga esse paciente, ele vai se tornar um paciente convalescente, hoje, aqui e agora, nas vésperas do Natal, e não teria o Natal de 2019. Vale a pena? Se for reduzir a mortalidade dessa pessoa, até que vale a pena pular o Natal. Mas o que é que diz a ciência? Rastreamento de doença coronariana não reduz mortalidade. E eu posso discutir isso depois, por quê? Reduz mortalidade tratar doença aguda, tratar doença que leva a consequência, mas no assintomático não reduz, embora essa seja uma das maiores causas de angioplastia, rastreamento de doença coronariana. Então, essa decisão clínica é uma decisão antieconômica.
E toda decisão, a gente tem que ter o pensamento econômico, que haverá um investimento agora para um retorno depois. O investimento agora é Papai Noel se tornar convalescente nas noites de Natal. E qual é o retorno? Não precisa olhar isso aqui, não. É só para dizer que existem muitos trabalhos sem conseguir demonstrar redução de mortalidade, redução de morte súbita com isso aqui. Então, claramente, existe um preço no aqui e agora, na expectativa de um retorno futuro fantasioso. Só que isso aí é dia a dia da prática clínica e prejudica as pessoas. Não precisamos falar em custo da angioplastia coronária ou do stent. A gente pode falar em custo para o paciente, para a sociedade, na medicalização inapropriada. Então, tecnologia médica eu gosto muito, quando bem indicada. Mas a gente tem que saber que medicina é a dialética entre pensar e fazer. E é complexo, eu disse que é tocar violino, mas existem situações de diferentes graus de complexidade, e eu vou demonstrar aqui um exemplo de uma escolha, só para mostrar como o ecossistema influencia a gente, que é uma escolha aparentemente muito simples, se eu prefiro Coca-Cola ou Pepsi. É interessante perceber que 71% das pessoas que são perguntadas têm preferência por Coca-Cola. Então, elas decidem tomar Coca-Cola. Isso é uma decisão, é uma escolha, decidir tomar Coca-Cola. Teoricamente, essa decisão, para ser racional, teria que vir acompanhada de uma capacidade nossa em distinguir o que é Coca-Cola e o que é Pepsi. E quando isso é feito de maneira cega, não consegue se demonstrar que as pessoas conseguem distinguir entre Coca-Cola e Pepsi. Ok? Nesse experimento, as pessoas provaram Coca-Cola e iriam dizer se aquilo era Coca-Cola ou Pepsi. Observe que uma semelhante número de pessoas falou que era Coca-Cola ou Pepsi. Assim como quando provaram Pepsi, muito igual o nome de pessoas. Não estou dizendo que o gosto é igual não. O gosto é diferente, mas a gente não consegue distinguir. Isso mostra que nossas decisões nem sempre são informadas por evidências adequadas. Mas por que a gente prefere Coca-Cola? Por que as pessoas preferem Coca-Cola se elas não conseguem distinguir o gosto de Coca-Cola? Papai Noel, no início do século passado, era verde. Vocês sabem por que Papai Noel é vermelho hoje? Por causa da Coca-Cola. A Coca-Cola inventou a cor de Papai Noel, que virou garoto propaganda. E a cor da Coca-Cola é patenteada. E Papai Noel pode usar porque a Coca-Cola permite que isso aconteça. Então, esse aqui é o Papai Noel antes da Coca-Cola, BC, e depois da Coca-Cola. E a gente é ligado a questões religiosas, a questões de Natal. Natal é uma coisa boa e a gente fica alimentado por isso, sem saber. Talvez a cor de Papai Noel influencia a gente gostar da Coca-Cola, que tem a mesma cor, diferente da Pepsi, que é azul, e eu não sei bem o que é que tem azul. Mas tem uma outra coisa em medicina que é azul. E no Brasil, se costuma pintar o Cristo de azul em novembro. O Cristo é pintado de azul em novembro, no Novembro Azul, uma das propagandas de rastreamento de câncer de próstata. Eu, aos 53 anos, já deveria ter feito um PSA, de acordo com a prática clínica no Brasil. O PSA, rastreamento de câncer de próstata, eu não estou dizendo que câncer de próstata é bom, não estou dizendo que não mata, mata sim. Mas a gente tem que fazer uma análise parecida. Qual é o preço que eu pago em me submeter ao PSA e qual é o benefício que eu vou ter no futuro. O investimento de a gente fazer PSA durante 10 anos, 20% dos homens acabam fazendo biópsias fúteis, 5% acaba com impotência sexual e 5% com incontinência urinária. É um preço muito alto. Valeria a pena? Sim, se houvesse redução de mortalidade. Mas os dados epidemiológicos e de ensaios clínicos grandes não conseguem demonstrar que, em média, acontece redução da probabilidade de morte por câncer de próstata em nós homens que fazemos PSA todo dia. PSA é um exame laboratorial. Talvez até lucrativo, mas é um prejuízo grande para o homem que faz isso. Há maneiras de se prevenir câncer de próstata, podemos discutir.
mas não é essa. Essa causa impotência e incontinência urinária e é um preço muito alto numa pessoa ativa e só valeria a pena se houvesse redução de mortalidade. Por que a gente faz isso? Campanhas coloridas são ótimos para gerar medo da doença e gerar atração por essas condutas que nos trazem como se fosse uma certeza platônica que eu não vou morrer de quase nada. Não estou dizendo que prevenção de câncer não é importante. Colonoscopia é uma das formas boas de prevenir câncer. O preço é apenas aquele preparo e é, de fato, uma prevenção de um câncer que vai surgir, diferente do da próstata. Fora que o câncer coloretal ele é pior do que o câncer de próstata. Então, discussão, isso aqui é epidemiologia, tentar ver as coisas e fazer análise sem tentar que a gente não tenha essa influência do ecossistema, que muitas vezes é uma influência que não nos traz a racionalidade. Parar e pensar. Portanto, nós não somos aquela imagem de uma pessoa tocando um violino. Nós tocamos o violino, um instrumento dos mais difíceis, mas no meio de uma orquestra. E a gente tem que entender que essa orquestra nos influencia. E identificar quando a orquestra está influenciando a gente da maneira positiva ou não. Sempre seremos influenciados. Isso é do ser humano. Sempre tomaremos decisões irracionais, mas o metapensamento e o cuidado no julgamento clínico e esse tipo de discussão pode minimizar essas situações. Esse é um exemplo de quando a situação da competição comercial pode causar mortes. A história do Boeing 737 MAX, o Boeing não era para ser 737 MAX, a Boeing precisava fazer um avião competitivo contra o novo da Airbus, teoricamente teria que construir um novo avião, mas por estar perdendo mercado para a Airbus, pegou o 737 e adaptou. Colocou uma turbina grande que empina o bico do avião, que precisava ser corrigido por um computador. E para que não houvesse mais gasto em treinamento dos pilotos com o novo sistema, eles não foram treinados, caíram 2 aviões. Em aviação, o avião cai. Em medicina, isso não aparece. É mais normal um paciente ficar impotente com rastreamento de câncer de próstata e a morrer de câncer. Em aviação, o avião cai. E isso aqui é um exemplo de a questão monetária influenciando uma má decisão clínica. Isso acontece em nosso meio, tem acontecido, tem preocupado muitas pessoas e tem sido discutido. E evidências começam a surgir que essas tendências, private equity, essas tendências da medicina se tornar primariamente um negócio e secundariamente uma coisa que, se der, beneficia o paciente, diminui qualidade. Aparentemente, você pode até criar formas de que a qualidade percebida seja maior, mas as evidências mostram redução de qualidade. Então, a gente tem que ter coragem de discutir isso aqui, olhar para o nosso meio e pensar que o paciente é a prioridade. E, muitas vezes, a decisão está no bom julgamento clínico e o médico não pode se sentir pressionado, como está se sentindo, a gerar produtividade para outros, porque senão ele perde seu espaço. Obrigado pela atenção. Obrigada, Luiz. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente abrir para discussão, mas eu queria primeiro perguntar para você como que a gente pode aplicar a racionalidade se o paciente ele quer fazer aquele procedimento. Nossa decisão é compartilhada, né? Uma coisa é você entrar em acordo com o paciente de que aquilo ali é o melhor, nós não somos donos da verdade. Tá? Outra coisa é você impor para um paciente que você não sabe se quer. Okay? Então, existe uma premissa que o paciente quer fazer tudo. Eu acho que isso aí tem que ser avaliado caso a caso. Um paciente não quer fazer cateterismo desnecessário, não. Se você contar a história certa, um paciente saudável, às vezes é pedido de uma maneira fútil um teste de esforço que dá
ou uma tomografia de coronária que mostra uma placa estável de 70%, ele vai terminar no cateterismo e no stent desnecessário. Se isso for dito, eu tenho a impressão que ele vai dizer, não, eu não quero, não. Então, essa história de que o paciente quer fazer tudo, somos nós, médicos, que trazemos essa cultura. E muitas vezes não estamos fazendo, de fato, uma decisão informada, no qual a coisa é colocada de uma maneira transparente e o paciente pode tomar essa decisão. Medicina é alguma coisa baseada em certeza e não em certeza. Então, a gente tem que trazer mais o paradigma da incerteza, da decisão customizada. E as pessoas gostam de serem vistas como indivíduos e não como protocolos. Protocolo serve para coisas muito básicas, que eu tenho que padronizar. Mas as coisas de decisão em medicina têm que ser não protocolar e variabilidade é importante. E quando os pacientes são tratados com protocolos, que são últimos para gerar muitos procedimentos, eles dizem, puxa, eu não sou um protocolo. Muitas vezes a gente vê isso. Então, eu acho que existe esse clichê de que o paciente quer fazer muito exame, mas a gente tem que analisar isso. Qual é a causa? Muitas vezes somos nós que estamos trazendo esse paradigma, e nem sempre isso é verdade, que o paciente quer se submeter a tudo isso. Olha só, eu concordo com o compartilhamento, eu acho que o ideal é esse compartilhamento com o paciente, mas temos que lembrar da falta de letramento em saúde adequada por parte da maioria dos pacientes e que, na maioria das vezes, delega ao médico esse poder decisório de solicitação de procedimentos, de realização de procedimentos. Então, a gente está falando aqui de uma questão muito primária que se chama educação em saúde. Até que ponto o paciente ele tem um conhecimento que permita com que ele tome uma decisão? Esse letramento é um letramento que é importante, não tem relação com nível educacional. Você vê pessoas que muitas vezes leem jornais importantes, Folha de São Paulo, etc., e vêm com uma percepção daquela leitura ali, que na verdade é uma propaganda de alguma coisa. Se você perguntar a uma pessoa letrada, formada a nível universitário, se ela quer fazer cirurgia de próstata com robô ou sem robô, ele vai dizer, eu quero pagar o robô. Porque isso faz parte da cultura. Então, o letramento científico não é um nível cultural. É, na realidade, entender que existem nuances, que a gente tem que fazer as perguntas corretas para dizer, o robô, mesmo tecnológico, ele reduz as complicações da cirurgia ou ele melhora o resultado da cirurgia? E que isso precisa de experimentos controlados para evitar fatores de confusão. Esse é o letramento que pessoas da sociedade, mesmo independente do nível cultural ou social, não têm. Então, é uma alfabetização científica da sociedade que a gente precisa trabalhar. Quanto ao fato de o paciente, às vezes, não estar entendendo, a decisão compartilhada não é aquela que o paciente toma a decisão em conhecendo as coisas. É muito mais a decisão em que o médico conhece seu paciente, os valores e preferências, e o paciente influencia o médico que processa essa complexa decisão. Então, independente do nível cultural, da forma como a pessoa fala, às vezes uma pessoa analfabeta fala de uma maneira mais clara seus valores e preferências do que um nível universitário. Tem que ser profissional para saber ouvir, como você sabe. Agora, do ponto de vista de gastos desnecessários, que é uma parte do nosso tema aqui, como é que você vê, como é que você coloca o médico? Ele é vítima do sistema ou ele é responsável por esse atual cenário de consumismo, do consumismo médico? Como que você vê isso? É uma ótima pergunta. Eu acho que é os dois, né? Ele é responsável. Eu acabei de falar, essa cultura do consumo, o médico é um dos geradores dessa cultura do consumo. Né? A gente precisa assumir mais profissionalismo. Profissionalismo é ir mais a fundo, entender que medicina baseada em certeza, existem nuances, e a gente não pode estabelecer protocolos com base em meses coloridos, com base nessa questão. Né? Então, o médico ele pode ser até vítima desse sistema que pressiona ele, mas ele também é a origem, também é a causa. Né? Então, eu acho que mais ou menos os dois, mas tem muita responsabilidade por parte do médico também nisso. Olha só, o fato é que a gente está com um sistema de saúde... Gente, tem um negócio apitando aqui, viu? Nesse tablet. Pergunta que está chegando? Pronto, daqui a pouco eu olho, tá?
Ah, O sim. nosso tempo foi cortado aqui abruptamente. Então, Um relógio aqui regressivo começou em 1 hora e já está em cortou 4 minutos. 20 minutos assim. Vamos nessa. Olha só, o sistema de saúde, a gente sabe que está à beira de uma quebra no mundo, não é no Brasil exclusivamente. E, assim, é necessário que a gente perceba a necessidade, sim, da adoção de práticas responsáveis, sustentáveis e racionais. Eu acho que isso aí a gente não tem a menor dúvida nessa discussão aqui nesse evento. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui, que só está pitando aqui esse negócio. Espera aí. Eu acho que pergunta as pessoas deviam falar no microfone. Pois é. Sugiro. Considerando, aqui vem uma pergunta, tá? Considerando as boas práticas, pode-se considerar que médicos ortomoleculares são os violinos mais desafinados do segmento? Depende se você prefere tomar uma vitamina desnecessária ou botar um stent coronário desnecessário. Cuidado para não rotular certas coisas caricaturais e não olhar o nosso próprio umbigo. A gente tem que falar de que todas as especialidades, todas as situações podem se cometer decisões irracionais e prejudiciais ao paciente. Luiz, assim, eu sei que você também atua no Conitec, né? Então, que vê a implementação de novas tecnologias de saúde e com um olhar no custo-efetividade. Fale um pouquinho. E eu gostaria também que você falasse um pouquinho qual é a percepção que você tem tido em relação à judicialização em saúde aqui no Brasil, cada vez mais crescente. Ok. Então, você traz uma coisa importante e até bom que você trouxe, porque é também um pouco diferente disso aqui. Quando eu falo em julgamento clínico, eu estou falando em escolher fazer ou não fazer de coisas que já existem disponíveis. Então, aquilo ali existe disponível porque ela tem uma propriedade de ser boa. A gente transforma ela em ruim quando a gente indica mal, ou quando indica muito, ou quando indica para a pessoa errada. Tá? E aí, Marileia traz um ponto, que é a questão do Conitec, que eu tenho essa participação via CONAS, que sou representante do CONAS, nisso aí, nessa assessoria científica, que discute, baseado em evidências científicas, incorporação de tecnologia em saúde no SUS. Aí é uma coisa antes mesmo de entrar o pensamento médico. Essa tecnologia vai estar disponível para o médico, e aí esse paradigma realmente, que é um paradigma sistêmico, ele se baseia, primeiro, em essa tecnologia tem que ser verdadeira, né? Por exemplo, uma coisa ortomolecular, como já comentaram aí, não passaria, porque não tem evidência de eficácia. Tá? Assim como o stent coronário em pessoa assintomática não passaria, só que o stent coronário ele existe para as pessoas sintomáticas, e aí os médicos usam. Okay? Então, a coisa é eficaz? Primeira pergunta. Segundo, é efetiva? Ao implementar no mundo real, vai capilarizar, vai conseguir chegar? Terceiro é custo-efetiva. Aí entra o paradigma da custo-oportunidade que a sociedade brasileira não entende. Cada um quer o seu. É trocar um pouco o paradigma individual por um paradigma coletivo, e daí a gente tem um sistema de saúde bom para todos. Então fica cada doença fazendo seu lobby, cada especialista fazendo seu lobby para a incorporação de sua tecnologia. Isso é uma das demonstrações de como a sociedade brasileira, e aí é outra alfabetização que eu acho que tem que ter, pensa muito individualmente, pensa a medicina de uma maneira elitista e menos coletivista e menos social. Né? Então, a sociedade brasileira... Custo-efetividade é custo-oportunidade. Nenhum recurso, nem na Inglaterra ou no Canadá, é infinito. Então, a gente tem que saber que se eu gasto aqui, eu estou deixando de gastar ali. E qual é a melhor escolha? O Conitec passa por isso. Sim, a gente não tem dúvida que todas as pessoas no mundo inteiro desejam ter acesso ao que tem de melhor para a saúde. Todo mundo quer o melhor. Isso não é diferente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Todas as pessoas querem o melhor. Agora, escolhas também estão relacionadas, como você falou aí, com a disponibilidade financeira. Então, eu quero o melhor, mas eu tenho um recurso para dar acesso, para dar este melhor, eu tenho esse recurso, então acho que tem que andar em linha. Então, o que eu vejo muito aqui é, eu quero o melhor, mas a gente não tem um recurso para isso. Querer não está errado, nós desejamos o melhor, mas a gente consegue ter o melhor dentro de um orçamento
Muitas coisas não precisava nem ter. É uma tecnologia que o efeito é muito marginal. Muitas das tecnologias é um efeito um pouquinho superior em relação ao não. Então, não é assim, vai mudar. Ou outras que não têm realmente alguma coisa de eficácia. Então, muitas coisas já seriam eliminadas ali. São algumas coisas de grande impacto individual que custa muito porque é muito caro para poucas pessoas, como terapias, por exemplo, para doenças raras, genéticas. Se são coisas de impacto mais sistêmico, no paradigma mais coletivista de saúde pública, normalmente vai ser custo efetivo, porque é uma ação que beneficia muita gente. Então, na verdade, não é assim, eu não tenho dinheiro, o sistema de saúde tem que ser ruinzinho. Não, a gente está pensando num sistema de saúde bom, não só sustentável, mas bom coletivamente. Mas querer que não exista violência, ou diminua morte por armas de fogo, não significa a pessoa individualmente se armar. Você tem que pensar coletivamente que ambiente é esse. Esse é um pensamento da saúde pública, pensando, né? Não é só pensando no SUS, não, pensando no sistema suplementar também. Acho que tem uma pergunta, alguém quer fazer? Reinaldo, Oi. eu queria fazer uma pergunta para você, Luiz. Você hoje está radicado nos Estados Unidos e todos sabem que os Estados Unidos é campeão mundial em gastos em saúde. E a questão do overuse lá é uma discussão que já começou e que é mais madura do que no Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa realidade. Queria também saber de você como a gente refletir sobre essas questões que você levantou aqui, se muitas vezes, aliás, o sistema costuma remunerar o médico não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Isso me parece um ponto relevante. O segundo também é o papel do paciente nesse processo, né? Muitas vezes o paciente, quando vai para o médico, e o médico, por uma questão de precaução ou de uma avaliação mais precisa, não passa um exame ou não passa um remédio, o paciente se sente como se tivesse sido atendido por um médico ruim. Queria te provocar sobre essas questões. Obrigado por ter provocado no microfone, que fica mais pessoal a pergunta assim. E foram ótimas colocações. A primeira, eu adorei essa sua pergunta, comparando com o sistema americano, que não tem nada de perfeito. Mas a gente deve olhar para o sistema americano e analisar o nosso. Os Estados Unidos gasta muito, não são uma população grande, né, tem recursos mais que a gente, mas o maior gasto é devido os procedimentos são muito caros. Os procedimentos são mais... Fazer uma colonoscopia é muito mais caro lá do que aqui. Marileia faz colonoscopia. Fazer uma medicação é muito mais cara lá do que aqui. Não há regulação de preço de medicação. A indústria impõe. Então, gasta muito, porque tem muito dinheiro, e porque é muito caro. A questão é, compare o overuse do Brasil com os Estados Unidos. E olha que é um sistema que o provedor é privado. Né? O pagador, metade é público, SUS, Medicare, metade seguradoras, operadoras. Então, ultrassom em grávidas, só pode fazer 2. Não tem esse negócio de fazer ultrassom todo mês, não. Compare o número de cesáreas no Brasil e cesáreas nos Estados Unidos. Se eu for no primary physician, e fui, ele não me pediu PSA. É muito menos overuse. Sabe por quê? Profissionalismo. Existe profissionalismo. É muito caro por esses motivos. Você pode ir para outros sistemas que o overuse é até menor. Mas é um sistema no qual, por exemplo, se minha filha tem uma espinha, ela não pode ir no dermatologista, ela vai na generalista primeiro. É um sistema muito mais racionalizado. Essa coisa que a gente vai em todos os especialistas. Especialista é bom para quando é necessário, mas é caro também. Então, é um sistema mais racional. E olha que a gente está falando desse sistema que existe um clichê que ele é o que mais gasta. É bom a gente olhar esses. Como olhar também a questão de armas de fogo nos Estados Unidos, que se fala tanto, né? Toda hora atira aí nas escolas, etc. São 3 mortes por 100 mil por arma de fogo nos Estados Unidos, e no Brasil, 17 por 100 mil, a última vez que eu olhei.
Então, é bom a gente comparar com esses ambientes e se analisar também. Por isso que sua pergunta foi tão importante, né? A segunda pergunta era a remuneração do médico, né? Não tem que remunerar nem por qualidade, nem por quantidade. O médico tem que ser profissional, tem que fazer o seu trabalho profissionalmente, de qualidade, obviamente, e tem que ser remunerado como um trabalhador qualquer. Esse negócio, eu vou remunerar você se você tiver qualidade, eu vou remunerar menos se você não tiver qualidade. É inadmissível não ter qualidade. É isso que eu estou chamando de profissionalismo. É inadmissível fazer muita coisa desnecessária, ou fazer pouca coisa que seja necessária, ou inadmissível discutir, eu vou remunerar alguém por qualidade, significa que eu estou achando que deve existir pessoas sem qualidades para ser menos remuneradas. A gente paga uma passagem mais barata a um avião menos seguro? Não! Todo avião tem que ser seguro. E a gente não paga mais ou menos a uma empresa aérea porque um é melhor de qualidade do que outro. Então tem que parar desse negócio. É mera obrigação do médico e do serviço ser profissional. E a terceira questão sua é o que Marileia perguntou. O paciente chega querendo fazer o check-up, etc. Isso é uma questão da gente conversar. Às vezes aquele check-up é bem indicado, às vezes não é. Conversar, decisão compartilhada. Ele chega querendo fazer tudo porque ele é educado culturalmente, que é assim que é bom. Mas a gente pode dizer, olha, isso aqui, essa colonoscopia é importante aos 50 anos. No entanto, não precisa ultrassom de tireoide para ver se tem câncer, para acabar em tireoidectomia, que é ruim, né? Tirar a tireoide. Para quê? Tá beneficiando a pessoa? Então, a gente pode mostrar ao paciente as duas coisas, as coisas que a gente deve fazer e as coisas que são fúteis. E aí a gente vai também mudando culturalmente a sociedade. Nós não estamos preparados para abolir PSA, não. Porque as pessoas têm aquilo ali como o Cristo Redentor, o PSA. Mas precisamos, pelo menos, começar a dialogar. Obrigada, Luiz. Eu acho que nosso tempo aqui está como esgotado, mas eu queria fazer mais um comentário. Tem mais uma pergunta aqui. Assim, eu acredito também, essa discussão é muito interessante, porque faz com que a gente pense diferente. Então, a gente acaba pensando igual e querendo um resultado diferente, como diz Einstein, isso é insano, né? Então, a gente precisa pensar diferente, refletir, discordar, concordar, como a gente estava falando ontem, quando a gente discorda da ideia de uma pessoa, é muito confundido como discordar da pessoa. A gente está ali discordando e discutindo ideia quando a gente está falando de sustentabilidade do setor. E hoje o que eu percebo, que a gente percebe muito, é que o foco continua da saúde sendo reação a doenças. A gente reage à doença, é doença crônica, hipertensão, diabetes, continua as doenças cardiovasculares sendo a principal causa de mortalidade do mundo, e a gente não foca efetivamente de como fazer uma medicina preditiva, preventiva, proativa e cada vez mais individualizada. Então, a gente olhar por CPF. Eu acho que esse é o grande desafio da saúde, porque a gente tem os padrões e a gente só trabalha sobre doenças. Então, a gente só ganha se tiver doença, não é isso? Então, a última pergunta aqui, é porque o tempo está como esgotado, diz assim: bom dia, parabéns pela apresentação. De fato, são vários fatores que contribuíram para essa crise. Entre eles, a expectativa versus a realidade. O nível de satisfação do SUS, por exemplo, é elevado, porque o usuário já espera o pior. Já as operadoras de saúde lideram o ranking de reclamação do IDEC e do PROCON ao lado das operadoras de telefonia. Muito disso seria pelo fato da maioria dos corretores adotar o foco na venda e não na explicação didática do que o usuário está contratando, ou as operadoras têm participação direta nisso? Não, aí é mais para você responder. Você responder, entende mais desse assunto do você. que eu. Não sou especialista em operadores, etc. Mas a primeira parte da pergunta lá, eu ia respondendo, que era... A questão do SUS, que ele espera o pior e acaba tendo um índice de satisfação maior, porque sempre se espera pior do SUS. A população espera o pior por uma expectativa de que se pegasse muitas vezes essa pessoa e levasse para o sistema canadense, não dissesse que era Canadá, ela poderia achar ruim porque tem uma fila. Entendeu? Então,
nem sempre isso é o pior, não. O que o SUS faz, e essa educação, essa mudança cultural precisava acontecer da população entender e ver o que o SUS faz sistemicamente pela saúde pública e por indivíduos também. É algo impressionante. Paulo Barbosa estava aqui comentando. É claro que num país como o Brasil, e com os nossos recursos, é um desafio, mas é quase um milagre. Então, a população brasileira tem que ter orgulho do SUS. Tem que deixar de ser sonho de consumo do brasileiro ter um plano de saúde. Aquilo deve ser suplementar, e não o sonho de consumo dos 30% ricos que tem e dos outros pobretões que são apenas SUS. Porque o SUS faz transplante, em quem precisa fazer transplante. Se a pessoa tem um acesso e chega num serviço de oncologia bom, vai fazer todos aqueles tratamentos de alto custo, paga tratamentos para doença rara que não tem outra forma de pagar, paga tratamentos de alto custo e por aí vai. Tantas coisas que são feitas no SUS quando a pessoa chega, quando consegue o acesso. É que, às vezes, capilarizar é difícil, mas existem formas de organizar. E um sistema, por exemplo, que o CONAS tem discutido, que é o de planificação e integração do sistema de saúde, ele funcionando e nos lugares que funciona, ele é melhor que o sistema fragmentado, que é o sistema suplementar, onde cada um está num especialista lá, que cada um toma uma decisão e um não dialoga com o outro. Né? Então, a população brasileira tem que ter mais orgulho do SUS, né? Ver o valor e, claro, tentarmos sempre a melhora. Mas talvez exista interesse em dizer o SUS é para pobre e quem conseguir não ser pobre tenha o seu sonho de consumo de um convênio. Talvez exista interesse nisso. E a gente tem que amadurecer enquanto sociedade, dialogar, né? Que paradigma a gente quer em termos de saúde pública? Se o paradigma social, né, e suplementado por quem pode, ou o paradigma elitista dos hospitais 5 estrelas e os pobretões ficam nos postos de saúde. Ok, obrigada, Luiz. De fato, essa palestra ela veio com esse objetivo de provocar, de ser provocativo. Não tem nada nem certo nem errado, e sim provocar para que a gente consiga pensar diferente e buscar uma saúde, como eu brinco, saúde crônica e não doença crônica. Obrigada.